Desde que o mundo é mundo, as pessoas sentem medo do desconhecido e daquilo que elas não conseguem controlar. Ao longo da história, mulheres com supostos poderes sobrenaturais foram condenadas à morte sem nenhuma piedade. E se investigarmos mais a fundo, é difícil dizer qual a origem do conceito de bruxa ou feiticeira, mas... o fato é que um dos primeiros registros se relaciona com o Antigo Testamento. Sabia? Na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, quando é mencionada a bruxa de Endor. E como você está sabendo, hoje é sexta-feira, não é? Então vamos conferir histórias reais de mulheres acusadas de bruxaria. O primeiro nome que você precisa ter em mente é o de Catherine Diehl. A história dela se passa no século XVII, época em que, felizmente, a caça às bruxas começou a diminuir. Embora ainda tenha feito muitas vítimas, acredita-se que Catherine nasceu em 1640 em uma família pobre de Paris. Suas habilidades teriam vindo da mãe, que ensinou técnicas de quiromancia e astrologia para Catherine, quando a menina tinha apenas 9 anos. À medida em que crescia, a garota aperfeiçoava as técnicas, mas nada comparado com o que aconteceu depois dos seus 20 anos. Após se casar com um joalheiro que não tinha muita sorte nos negócios, Catherine decidiu ajudar com a renda da casa, fazendo... mas como eu posso dizer... poções especiais. E amuletos. E quando digo especial, eu quero dizer que as misturas tinham um caráter amoroso envolvido. Estimulava o vigor sexual. E algumas até ajudariam na estética do corpo. Como diminuir os lábios, aumentar os seios. Em pouco tempo, esses produtos se tornaram famosos entre os grupos com maior poder aquisitivo. Só que nenhum era tão pedido quanto o pó de herança. Talvez você não o conheça por esse nome, mas sim por uma palavra bem mais simples: veneno. Mais do que qualquer outro tipo de poção que Catherine preparava, o veneno era o mais desejado. Não é à toa que ela passou a dedicar ainda mais ao preparo de misturas que levavam à morte. Em certo momento, Catherine recebeu o apelido de La Voisin, que seria a vizinha. Em português, não é? Isso porque ela também realizava rituais satânicos, chamados de missas negras, em uma casinha nas redondezas de Paris. E, de acordo com a história, a Marquesa de Montespan Francisca teria sido uma das clientes mais famosas, pois teria conspirado para matar o rei Luís XIV da França. Eu explico. Francisca era meio que a amante oficial de Luís XIV, entende? E depois de adquirir várias poções com Catherine para fazer o rei não ter olhos para outras mulheres, a marquesa ficou extremamente irritada quando o monarca se interessou por uma jovem. E como ela pretendia lidar com isso? Simples. Matando o homem. Só que o plano de envenenar Luís XIV não deu certo. Não deu. E pouco tempo depois, Catherine estava atrás das grades. E a razão disso envolve uma tensão da época. De 1670 a 1682, estourou em Paris o chamado Caso dos Venenos,
como o número de mortes envolvendo amantes e idosos da nobreza havia atingido patamares preocupantes, as autoridades começaram a suspeitar que os falecimentos naturais não eram tão naturais assim. Foi então que, em 1679, Catherine foi presa por suposta relação com os envenenamentos e bruxaria. Na casa dela foram encontrados sangue, dejetos, sêmen de homens e até fetos e restos mortais de recém-nascidos, indicando que Catherine também realizava abortos. Antes do julgamento, ela teria passado por momentos terríveis de tortura, que fizeram com que ela revelasse alguns detalhes sobre seus trabalhos. Só que, mesmo assim, o nome de nenhum cliente saiu da sua boca. Em fevereiro de 1680, Catherine foi condenada por bruxaria e queimada em uma praça pública de Paris. Outra. A família Flower foi a protagonista do caso chamado As Bruxas de Belvoir. No início do século XVII, Joan Flower trabalhava como curandeira à base de ervas ao lado das duas filhas, Philippa e Margaret. O trabalho das três não era tão bem visto assim. Não era. Só que não deixava de ser requisitado na sociedade. Quando o rei James I estava a caminho do castelo Belvoir, onde morava o sexto conde e a condessa de Rutland, foi solicitada uma equipe adicional de servos para receber o monarca. E como a família Flower estava passando por tempos difíceis, as três resolveram aceitar o trabalho. Só que os antigos funcionários do castelo não gostavam de Joan, Philippa e Margaret. E não demorou muito para que surgissem denúncias de que a família Flower estava roubando o castelo. Se as três realmente roubaram, nós nunca saberemos, não é? O fato é que elas foram dispensadas logo em seguida. Coincidência ou não, bastaram alguns dias para que o conde, a condessa e seus 3 filhos ficassem doentes e tivessem convulsões e vômitos. 2 filhos até morreram. Um em 1613 e outro em 1616. A família Flower não se tornou suspeita de envolvimento direto no caso. E foi somente com a morte do segundo filho que o sobrenatural foi atribuído a esses acontecimentos. Cerca de 9 mulheres foram enforcadas, acusadas de bruxaria. E as mesmas acusações chegaram para as Flowers em 1618, ano em que as 3 foram presas. Algumas versões da história dizem que anos antes, Philippa e Margaret teriam usado a luva de um dos filhos mortos para uma espécie de ritual. O objeto teria sido enterrado e, conforme a luva apodrecia, o conde apodrecia junto. De onde veio essa denúncia contra a família Flower? Aí é outro mistério. A teoria mais popular é de que o Duque de Buckingham planejava se casar com a filha do conde de Rutland. E com os meninos herdeiros mortos, o Duque herdaria a riqueza. Seguindo essa linha de raciocínio, incriminar as Flowers seria como uma cortina de fumaça para esconder a própria culpa. O fato é que não teve jeito para Joan, Philippa e Margaret. Temidas pela população por serem consideradas desagradáveis, as 3 foram presas rapidamente. A mãe, Joan, não tinha o costume de ir à igreja, mas mesmo assim apelou para a religião enquanto era levada para a prisão. Dizendo ser inocente, ela pediu um pedaço de pão para os guardas e disse que seria o equivalente à Eucaristia.
Uma comida tão abençoada que uma bruxa não poderia comer e continuar viva. Sabe o que aconteceu? Assim que Joan deu a primeira mordida, ela engasgou e morreu. Destino? Falta de sorte? Seja como for, logo depois, Filipa admitiu ser culpada no caso. E Margaret acusou a falecida mãe de bruxaria. Elas teriam dito que tiveram visões de demônios e ainda receberam visitas de espíritos familiares para ajudar nos planos. Depois de condenadas, as duas irmãs foram enforcadas no ano de 1619. Agora, volte comigo para 1594, o ano em que Gen Ferch Ellis se tornou a primeira mulher considerada bruxa a ser julgada e executada no país de Gales. Mistério que não falta nessa história. A começar pelos casamentos de Gen. Ela foi casada 3 vezes e cada relacionamento terminou de forma estranha. O primeiro marido morreu 2 anos depois do casamento. O segundo encontrou a morte apenas 18 meses depois do matrimônio. E não há nenhum registro do destino do terceiro marido. E ninguém sabe para onde ele foi. O que se tem registro é que, além de trabalhar fazendo roupas de linho, Gen também atuava como curandeira e até fazia certos remédios para o tratamento de animais. Tudo em troca de alimentos, mercadorias ou mesmo presentes. A parte importante da história é que aquela era uma época em que feitiços escritos ou verbais eram comuns no país de Gales e em outras regiões da Grã-Bretanha. E Gen foi acusada de escrever um feitiço ao contrário na casa de Thomas Mostyn, que era tido como um importante cavaleiro na época. E para aquelas tradições, escrever o encantamento ao contrário não era uma coisa boa. Isso significava que, ao invés de curar, o feitiço tinha a intenção de destruir. A parte mais problemática da história é que Gen não tinha relação com tal cavaleiro importante, mas sim com Jane Calloway de Marley, que teve um desentendimento com Thomas Mostyn. A maldição teria sido plantada a mando de Jane como forma de vingança. E mesmo negando essa acusação, Gen foi examinada por um bispo. E logo depois, 7 acusações de bruxaria foram feitas por vizinhos. Como ela ainda tinha amuletos que ajudavam na cura das pessoas e dava proteção, o tempo se fechou completamente. Sem falar que ainda apareceram acusações de que a mulher teria matado um homem doente e deixado uma criança louca. Bom, antes que o ano de 1594 acabasse, Gen foi considerada culpada e enforcada na praça da cidade de Denby. Para você ver como o medo pode levar as pessoas a fazer coisas terrivelmente cruéis, não é? Agora me diz uma coisa. Você acredita em bruxas? Eu não sei se acredito, mas que elas existem. Existe.